mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. Vamos falar sobre sexta-feira, we need to talk about Kevin. Sexta-feira foi destruidora, eu vim numa toada boa, tomei uma violinada, tive que fechar a operação muito rápido, porque a volatilidade explodiu, um absurdo. E perdi tudo que eu tinha ganhado na quinta. Hoje deu bom também, hoje foi legal, foi legal. E um aviso importante, vou entrar em recesso, volto só pelo dia 20 de fevereiro. Vou fazer aí algumas lives esporádicas, algumas projeções esporádicas. Também ninguém vê essa porra, né? Então, tem nem por que eu tá falando sobre isso. Mas sim, vou e devo voltar em definitivo dia 20 de fevereiro. Agora é hora de beach club, agora é hora de curtir, agora chegou o verão. Inclusive tá vindo chuva, olha aqui meus cabelos. Tudo espiriquitado aí, ó. Quer dizer que vem bomba. E vamos para as notícias de amanhã. E hoje também, e a semana, né? Hoje tinha oferta de empregos Jolt, meio-dia, saiu? Não, é o óleo boi, é mentira. Terça-feira, IPCA, acumulado e mensal. Temos a taxa-alvo de fundo FED terça-feira. Cara, que loucura é essa? Não é terça-feira, é terça-feira. Declaração do FONC, coletiva de imprensa. Isso aqui tá muito louco, brother. Isso aqui tá adiantado. Eu acho que as ofertas de emprego de outros é amanhã, meio-dia. Ah, cara, esse... Sei não, cara. Eu acho que esse investing aí tá muito louco. Mas é isso aí que tem pra semana aí. Se preparem. Notícia tem que ficar de fora. Notícia é ruído. A gente não se interessa. A gente quer fazer as operações pós-notícia. Vamos para, ó, 60 minutos. Vai uma mini índice. Olha que gracioso. Olha o que foi isso aqui, meus amigos. E vale ressaltar. Inclusive, vou mostrar. Mandei pra uma amiga que ela falou assim: ah, pô, onde é que tu saiu? Saí aqui. O que tu projeta para o que vem a seguir? E eu falei, cara, tem resistência forte, cara, aqui nessa região, e eu acredito que ele vai sentir. E aí ele veio passando por essa região, que nem um foguete. E aí, eu não acreditei nas minhas projeções. Eu não acreditei nos meus estudos. Mais uma vez eu não acreditei nos meus estudos. Mais uma vez eu disse que deveria ser feito, fiz o contrário. E tentei comprar nesse dia aqui. Tentei comprar. E estava nessa operação. Quando ele passou pra cima, eu sei, saiu notícia do Flavinho, mas tinha já uma resistência muito poderosa. E ele foi 8.400, não sei quantos pontos. E aí não peguei porque assim, tinha que ter virado a mão aqui quando eu tomei a violinada, não virei porque eu achei que a volatilidade estava muito louca. E fiquei esperando aquela faca cair em algum lugar, só que ela batia numa pedra, girava e ia pro infinito. E batia em outra pedra, e batia numa parede, virava e ia pro infinito. E não tinha fundo o negócio. E aí foi ficando cada vez pior. Aqui nessa região aqui, cara... Bom, primeiro, caiu 2.300 pontos em 7 minutos, né? Segundo, quando chegou próximo dessa região aqui, a volatilidade estava explodindo, tava tipo em 1.200 pontos. Então stop pra entrar aqui tava em 1.200 pontos, mais ou menos, né? Então assim, eu tava muito volátil e tive que amargar aí uma perda. Um pouco mais do que eu ganhei no dia anterior. Que é o quê? A faca que corta para o loss é muito mais profunda, maior e muito mais doída. A faca do gain é bem pequenininha, um canivetinho de bolso. A faca do loss é a espada do Aladdin. O que esperar amanhã? Bom, pra mim isso aqui foi um rendzinho, entrou num rendzinho, já tinha aquele rend ali. Cara, se for pra apostar nesse capote aí, ó, a gente pode medir, ó. Porque, pensa bem, a gente fez essa movimentação aqui baseada... A minha saída, por exemplo, na quinta-feira, que eu fiz uma excelente operação, a minha saída foi exatamente aqui, ó. 163,845, se eu não me engano, exatamente na rotação do pêndulo, pessoal. Pegaram a visão? Rotação desse pêndulo lindo aqui, né? O que ele andou para baixo, eu tinha projetado para cima, porque eu sabia que esse rende aqui era um rende bom. E ele foi lá. Só que ele passou um pouquinho, fez um pullback. Quando ele rompeu isso aqui, eu falei, beleza. Quebrou a estrutura, vai tocar ele reto. Toma. É mentira. Tá sentado em cima da média de 200. Tem um rende aí. Já era o rende antigo. Aumentou esse pêndulo. Então assim, se for para virar vendedor efetivamente, passar dezembro vendedor... Coisa meio rara, né? Tem um rally de Natal, geralmente. Mas assim, se for pra fazer isso, mesma técnica, mesma regra. Rotação de pêndulo. O que ele andou pra cima, ele tem a probabilidade de andar para baixo. E aí chega numa região de resistência, de suporte forte. Ele chega numa região de reteste desse fundo aqui, ó. Ele tá vindo com uma certa força, né? O fato é que hoje foi um dia, uma clássica segunda-feira de ressaca, né? Depois ele quebrar a estrutura, dou a característica do preço. Ou de lado. Aí ele pode quebrar a estrutura para fazer um reteste de topo e voltar a ser o que ele estava sendo há muitos meses, né? Praticamente. Há vários meses, né? Ou ele vai quebrar essa estrutura para baixo, chamou o comprador para violinar de novo e continuar esse capote proporcional observando o pêndulo. Como é que a gente vai saber disso? A gente vai observar a VWAP, afastamento da VWAP, os testes na VWAP para ver como é que a gente vai fazer as operações. Aqui ele me enganou bonito. Vendi, ele comprou. Comprei, ele vendeu. Esse é o índice, meus amigos. É o que permeia os futuros da B3, principalmente o mini índice, que eu já falei várias vezes, aleatoriedade. Sim, é Natal, caralho. Tá sempre te passando a faca, tentando te limpar, te deixar num loss brutal. Falei isso, montei minha árvore, meu filho me ajudou, ó, dá uma olhadinha na árvore aí, que legal. Ah, eu gosto. Minha falecida mãe sempre gostou. Tentei seguir, no passado ela faleceu, daí eu não montei nada, fiquei meio chateado. Aí esse ano eu resolvi montar assim, porque a gente tem que honrar os nossos ancestrais, como já dizia um amigo meu. Então é isso aí. Pode comprar ou pode vender, não sabemos. Vamos observar por estes dois pontos aqui, que vão fazer a efetiva chamada ou para vender ou para comprar. E principalmente média de 200 dos 60 minutos. E o quê? A VWAP, o afastamento dela na parte da manhã e a atração dela na parte da tarde.
Vamos para o... Vamos... Lá. Minha mate 5.000 amatiques. Índice. Aí está ele, gracioso. Mapeei todo ele. Estudei. Observei. Tentei fazer... Opa, esse é o dólar. Índice. Aqui. Olha que gracioso. É fácil de operar isso, não é? Não é. É difícil pra caralho. Fio de Kinga já tava no range desde sexta-feira aqui. Como se não bastasse, criou um novo range aqui. E aí aqui, a minha visão que eu estou observando seria, por exemplo, a gente tem esse range de sexta-feira que poderia ser o cruzamento para ele seguir vendedor, né? A gente poderia observar o cruzamento desse range aqui. Ou, que eu vou fazer agora mesmo, ele pode ter já feito tudo que ele poderia fazer para a venda em cima daquele range novo ali. O range novo é o magnético. E o range antigo é o de breakout pullback, né? O que não dá pra gente enxergar aqui, porque, cara, breakout pullback, geralmente, ele fica no topo desse range. Então ele ficaria tipo aqui acima. Só que esse range de sexta-feira tá aqui. Então, invalida a região de breakout pullback. E aí o que a gente pode pensar aqui, talvez, caso ele faça um ataque nesse range de cima com muita força amanhã, eu não vou estar, infelizmente, a rotação desse pêndulo aqui, pra gente ter um alvo final em 161, 174 pra ele fazer a rotação. E aí é interessante isso aqui, qual é? Essa região aqui, ó. Porque ele mudou a característica do preço, ele pode quebrar a estrutura para dar prosseguimento e fazer um pivô falso desse ponto aqui, né? Pivotou falso, então ele vai para cima e toma. Ou ele já deu um primeiro passo que foi o quê? A mudança da característica de preço para ser o quê? Comprador nos 60 minutos. Qual o próximo passo? Romper este topo aqui para acusar a quebra da estrutura dos 60 minutos, chegando em 161, 700 e alguma coisa, que eu esqueci agora. Outro ponto interessante, que ele caiu os 4.000 pontos, foi bem nessa região aqui, ó. Ele fez a cunha ascendente. Aqui ele caiu 4.000 pontos. Dos 8.000, ele caiu 4.000 aqui. Então, aqui pode ter uma grande região de resistência atual. Então ele pode ir até lá ainda. Então se ele passa daqui e passa daqui, ele vai tentar esse alvo aqui. Ele vai tentar ser comprador, né? Eu não sei, o dólar tá querendo vir, mas não vem. Cautela total, não tem nada de rally de Natal feliz, Jingle Bells, não. Isso aqui é expresso do terror. Muita atenção, muita atenção. Eu mapeei todas essas entradas, ó. Inclusive as últimas aqui que eu gosto sempre de mapear, ó. Olha só. Dou a característica do preço, quebraria a estrutura aqui nesse ponto aqui, ó, pra virar comprador. E ele vai lá e violina todo mundo, quebra essa estrutura pra baixo, segue empurrando esse mercado para baixo, quebra a estrutura nesse ponto, e aí aqui ele passa a mudar a característica do preço, que ele já mudou. Bem difícil. Mas ainda foco aqui na rotação desse pêndulo aqui, em cima desse rangezinho aqui, que é o magnético. Esse é o novo magnético. E esse aqui é o antigo, que é a região, zona, breakout, pullback. Você vai fazer? Não sei, tá muito baixo, passou para baixo demais daqui, mas tudo bem, ó, foi lá retestar o fundo. Aqui é fundamental, ó. Eu tinha esquecido desse ponto, ó. Reteste fundo é fundamental. É o que ele faz geralmente, né? Ele vai lá, retesta o fundo. Cadê bonitinho? Retesta o fundo. Ficou bem bonito agora. E toma ele. Volta a ser comprador. Vamos torcer pra que ele faça isso, porque, pô, foram 8.000 pontos. Ele recuperar uns 5.000 pontos, 6.000 pontos aí, um único dia. Pô, seria interessante, né? Vamos para a vamos. 70 minutos. Mini dólar, meu amado. A mini dólar aí, ó, cruzou a média de 200, virou um monstro do Lago Ness, virou totalmente comprador. Ainda falta, hein? Ainda falta. Mas tudo bem, ó. A gente afastar aqui e for pro diário, ó. Primeira vez no ano. No ano. Não, tudo bem, em abril ele fez isso. Segunda vez no ano que ele sai desse canal de baixo. Aqui ele fez isso. Capotou. Quais as chances dele repetir esse mesmo movimento? Hã? Enormes. Enormes. Aqui ele mal saiu, né? Ele fez uma barra monstruosa, né, cara? Monstruosa. Agora meio que fez um doji. Vai dizer, não sei pra onde eu vou, eu não sei se eu compro, eu não sei se eu vendo. Ah, eu sou completamente estranha. Sim, é isso aí mesmo. E ele é desses também. Ele é perigoso. E assim, a volatilidade dele tava absurda. Teve horas ali naquele movimento de alta na sexta-feira que o stop tava de 30 pontos. 30 pontos, meus amigos. 30 pontos. Sabe o que é 30 pontos? O mini dólar, meus amigos. Aqui, cara, Cara, eu nem sei, louco. É procurar por venda, né? Procurar por venda. Eu vou seguir as minhas regras. Eu já observei e captei que aqui tem uma resistência muito forte. Ele até tentou um ataque lá e já sentiu nessa resistência. Então, vou seguir os meus estudos. Eu acredito que ele tem uma grande chance, mas uma grande chance dele ir lá retestar aquele fundo. Onde que ele vai dizer essa história aqui? É aquele movimento parrudo que ele fez ali, fudeu com todo mundo. Então, bagunçou tudo. Quebra a estrutura aqui para continuar comprador, ou só muda a característica do preço nessa altura. Meu Deus, olha a distância. Para ele mudar a característica do preço e passar a ser vendedor de novo. Olha a distância. Olha o que é o tamanho desse movimento aqui, meu amigo. Cautela. Sigo observando por venda, mas tá vindo com muita força. Para mim, naturalmente ele vai voltar para dentro desse range. Agora, o que ele pode fazer aqui, olha a distância da média de 200 lá. O perigo é ele amanhã sair desse ponto aqui, romper esse topo, quebrar a estrutura, fazer um pullback gigante e tocar ele. Aí fudeu. Aí ele fecha esse gap aqui, rompe esse topo aqui, aí fudeu. Aí ele vira comprador de vez. E aí o índice, meu amigo, vai para baixo do cu do cachorro. Sigo bearish,
com ressalvas e muita atenção, e principalmente atenção nessa regiãozinha aqui de resistência que eu não vou mais cair. Quando eu tiver meus estudos traçados, eu vou confirmar essas chamadas de resistência. Rompendo ela com muito vigor e quebrando a estrutura, beleza. Quebra a estrutura, a gente pode tentar apostar, só que assim, vai estar bem na margem para romper essa resistência. Ele pode fazer a mesma coisa que o índice fez. Rompe, toma. Atenção, esses caras são maldosos. Vamos para o... 5.000 amatigas. $1.000. Tá aí ele, ó, gracioso, inoxidável. Tem um range, cara, eu tô em dúvida, assim, ó. Tem um range da sexta-feira que ele entrou aqui. Quando muda a característica do preço, quebra a estrutura, muda a característica do preço, cara, geralmente tem um range nesse meio aqui. Esse range pode ser por aqui, ó. Tipo aqui, ó. Então, assim, pode ter um novo range aí. Eu não tô muito dando bola pra ele, porque eu vou fazer os ataques no ano que vem. Esse ano eu tô muito fora dele. Mas pode ter um novo range aí. Só por essa mudança de característica do preço, quebra de estrutura, violinada, violina pra cima, rompe topo, pé de fundo, depois rompe topo. Tá me cheirando a um range também, né? Então é um range dentro do outro. Complexidade é o nome do jogo. E a mesma coisa que mini índice, né? Fez aqui a rotação do que fez o pêndulo. E ele pode facilmente fazer essa rotação aqui para cima, né? E é aquela história, né? Para ele efetivamente romper, então esse cara aqui é o antigo, zona de breakout pullback. E esse aqui é o provável novo range. Será? Não sei, parece ser. Então, a tendência é ele fazer a rotação dentro desse novo range, né? E aí, fazendo a rotação dentro desse novo range, a gente também precisa ajustar o pêndulo proporcional para ele, né? Vou fazer aqui rapidinho. E aí a gente faz essa rotação aqui, marca o tamanho desse pêndulo aqui para cima, porque ele veio para baixo, foi para cima, esse aqui foi o maior, colocamos ele aqui, aplicamos ele para baixo para ele ter um provável alvo aí, mais ou menos. Ele vai mudar a característica do preço para passar a ser vendedor. Olha, tem chão, meu amigo, tem chão. Pode ser uma dessas duas rotações aqui. A gente observa o afastamento da VWAP, cara. Hoje não foi um dia para usar a VWAP como parâmetro, mas a gente pode observar o afastamento da VWAP. Ele afasta, na tarde ele atrai, tá vendo? Afastou, na manhã atraiu. Aqui afastou, cruzou ela, à tarde atraiu para ele. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aliar os conceitos de Shock BOS com os setups de Joseph James, que são Crown Reversal, Pullback, Força e principalmente Bull e Bear Trap, que nos tiram do risco bem rápido por causa do volume financeiro. Porque a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro e repetição de padrões. A gente faz as entradas em ticks e fica observando o volume financeiro, que é o quê? A montagem dos candles. Eu uso, num tempo maior, 5.000 ticks no mini dólar e 2.000 ticks num tempo menor, para observar o volume financeiro. Quando esses candles começam a se montar de uma maneira bem rápida, por exemplo aqui, ó, foi bem rápido. É o que indica volume financeiro. Pode ser só manipulação para depois capotar? Pode, mas a gente aproveita esse movimento para sair fora do risco e ver se esse mercado vai entregar ou não o movimento. Faz a parcial com a volatilidade e deixa um runner. Se o runner voltar na tua cara, tá no 0 a 0, tá tudo certo, entendeu? Box tip, mas é isso aí. E aí a gente tenta trabalhar observando a VWAP. Afastamento na parte da manhã, aproximação na parte da tarde. Rotação de pêndulos, ranges, é isso aí que trabalha. Mudança de característica de preço, quebra de estrutura. Né? Nesse caso aqui, o dólar aqui, ele vai mudar a característica do preço, passar a ser vendedor de novo quando ele perder esse ponto aqui. Se ele romper esse cara aqui, ele vai dar prosseguimento à compra. Aí tem que ver o que tu vai escolher. Vai escolher o quê? A rotação desse range prévio aqui ou do range novo? Né? E aí tem a rotação dele aqui, ó. Ele pode fazer isso aqui e ele vai fazer proporcional para cima. Ou se for o novo, que o novo é o magnético, geralmente é o novo, ele vai fazer essa rotação aqui para baixo. Então, complexidade é o nome do jogo. Ninguém disse que esse troço é fácil, esse troço é difícil pra um caralho. Então tá. É isso aí. Me despeço cordialmente. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, hoje a possibilidade de me seguir, comente o que você viu que eu deixei passar, ou alguma coisa que chamou atenção, ou alguma dúvida. Vem comigo nessa grande aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, liberosa à noite, faço live de segunda a sexta pra mostrar tudo que eu tentei fazer e tudo que eu evitei de bolas curvas pra ver se eu segui as projeções do dia anterior ou não. Vou entrar em recesso, volto só dia 20 de fevereiro, modo hard mesmo, vamos tentar um quarto ano, vai ser meu último ano. Se eu ficar milionário, eu vou deletar todos os meus vídeos, só quem me acompanhou aqui é que vai saber realmente o que eu fiz pra ganhar dinheiro. Acho pouco provável ficar milionário nesse lixo, mas vamos tentar, vamos fazer o melhor que a gente puder. Um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo, que 2026 seja repleto de alegrias, muito dinheiro no bolso, que dê muito certo pra nós todos. E dia 20 de fevereiro eu tô aí, vou fazer lives esporádicas aí, vou fazer projeções esporádicas e vou jogar uns postzinhos ali, se eu fizer as operações pra ver se deu certo ou não deu certo, nesse meio tempo de recesso. Vão ser poucos dias que eu vou conseguir fazer, mas vou fazer. Agora é hora de curtir Beach Club, agora é hora de curtir o verão, chegou o verão em Florianópolis. Um grande abraço a todos, uma boa noite, fiquem bem e até 20 de fevereiro. Tchau.